estejam bem, que estejam em casa, protegidos, se cuidando, junto da sua família, das pessoas que estão com você passando esta quarentena em casa, tá certo? Hoje, sejam bem-vindos para a nossa aula. Hoje vai ter aula de ensino religioso, onde vamos dar continuidade aos nossos assuntos. A gente falou sobre os símbolos religiosos e hoje nós vamos falar sobre os líderes religiosos. Isso mesmo. Vamos falar, antes de começar a falar sobre os líderes religiosos, vamos falar sobre líder. O que é líder? Líder é aquela pessoa que representa um determinado local e toma conta daquele local, daquela instituição. Um exemplo, na sua casa, quem é que dá as ordens na sua casa? Muito bem. Alguns responderam que é o papai, outros responderam que é a mamãe, outros responderam que é o vovô ou a vovó. Então, aquele que dá as ordens na sua casa para você é o líder da sua casa. Ele representa, toma conta e organiza as normas da sua casa, o que pode e o que não pode. E caso alguma daquelas regras venha a ser descumprida, eles podem também aplicar alguma punição. É isso? Às vezes a gente fica de castigo, às vezes leva uma palmadinha. Pois é. Então, isso se chama líder, certo? Então, veja só. Os líderes religiosos, a vida deles tem que ser um exemplo. Exemplo de quê? Exemplo de obediência. Obediência a quem? Ao sagrado, a Deus, certo? A quem eles acreditam. Então, o exemplo de vida deles é baseado na crença que eles têm. Vocês lembram lá no começo das nossas aulas que a gente começou a dizer que todo ser humano, ele nasceu, ele foi programado, Deus programou ele para ele crer em algo divino, né? No que ele crê, então ele vai transformar a sua vida em ações concretas baseadas nos ensinamentos daquilo que ele crê, da crença dele. E algumas pessoas se destacam com relação a isso. Então, se a gente for começar a estudar bem detalhado a história da religião, das Bíblias, do Torá, que são livros sagrados, a gente vai ver que tem líderes dentro da Bíblia, que a Bíblia fala, que se destacam, que foram exemplos, né? A sua vida foi um exemplo, fez muitas coisas boas, coisas divinas, coisas exemplares que vale a pena seguir. E através daquelas suas ações, eles acabaram adquirindo muitos seguidores. Por exemplo, Jesus é um líder, né? É um líder e ele aparece na Bíblia, ele é citado na Bíblia, né? Daqui a pouco nós vamos ver detalhadamente um pouquinho sobre ele. Maomé é um outro, Moisés é um outro líder que tem citado na Bíblia. Então vocês podem me perguntar, professora, só quem pode ser um líder religioso? Só são aqueles que apareceram, que foram citados na Bíblia, que viveram ou antes de Cristo, ou que conviveram com Cristo, viveram depois de Cristo, mas viveram com ele na época dele, e que são citados na Bíblia? No começo, sim. No começo da história, sim. Lá atrás. Com o passar dos tempos, né, muitas pessoas crentes, que são pessoas crentes, pessoas que acreditam, confiam e seguem um
ser supremo, né? Seja ele participante de qualquer denominação religiosa, aquelas que a gente já estudou, certo? Então, com o passar do tempo, muitas pessoas se tornaram líderes. Por quê? Por conta do seu exemplo de vida, né? Se tornaram pessoas boas, começaram a seguir a palavra de Deus, começaram a seguir o sagrado, colocar em prática com ações. E aí eles foram se destacando. Então, qualquer pessoa que tenha um modo de vida diferente, que esteja à disposição da humanidade, realmente com aquele amor que Deus nos ensinou, amando ao próximo como a nós mesmos. Vocês lembram que tem muitos símbolos de muitas religiões que representavam isso, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Então, isso daí é um mandamento de Jesus, tá certo? De Deus, um mandamento de Deus que Ele nos deixou para a gente colocar em prática. Então, qualquer pessoa que tenha um lindo exemplo baseado em algo sagrado na sua vida, ele pode sim ser um líder religioso em qualquer denominação religiosa que ele fizer parte, que ele acreditar. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês alguns líderes, tem diversos, mas se a gente fosse falar sobre todos eles, não ia dar tempo de jeito nenhum. Então, a tia trouxe alguns, tá certo? Vamos ver quais foram os que eu trouxe. Primeiro, eu trouxe esse aqui, presta atenção. Esse daqui, quem é? Muito bem, Jesus. Quem é Jesus? Quem foi Jesus? Jesus, ele é filho de José, que era um carpinteiro, e de uma jovem chamada Maria, né? Então, segundo os escritos sagrados, a Bíblia, né, diz que Maria concebeu através do Espírito Santo, concebeu Jesus através do Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus enviou o seu filho a Maria através do Espírito Santo. E depois de 9 meses, como toda mulher, ele nasceu. Quando ele nasceu, ele assumiu o reinado, ou seja, era uma forma de Deus vir até a terra em forma de homem, de ser humano como nós, né? Jesus foi criança feito vocês, brincou feito vocês, jogou bola, ajudou a mamãe em casa, ajudou o papai, né? Então Jesus foi criança assim como vocês, fez tudo, caiu. Tia, Jesus chorava? Chorou, sentia dor. Por quê? Porque apesar dele ser filho de Deus, ele veio para a terra também como humano, que também sentia dor, tá certo? Então Jesus, ele foi um grande profeta, porque aos 13 anos ele se apresentou no templo, na casa do pai dele, e ele começou a pregar para doutores da lei. E todo mundo ficou admirado. Como pode uma criança de apenas 3 anos falar tão bonito assim de um Deus que a gente nem mesmo conhece tão profundamente? Como é que pode? E o povo começou a pensar como que era aquilo. E os anos foram se passando, e aí, quando ele atingiu a idade adulta, ele começou a pregar para todas as multidões, fazer os seus milagres, realizar os seus milagres, e todo mundo ficava admirado. Quem às vezes ainda tinha dúvida que ele era filho de Deus, o enviado, o rei que tinha sido enviado para a terra, mesmo com toda a humildade que ele tinha, todo mundo começava a ficar admirado com tanta coisa que Jesus fazia, que ninguém tinha aquele poder de fazer. Então, ele arrastou multidões, e o ato de amor maior que ele fez por nós foi qual? Muito bem, quando ele recebeu a ordem do seu pai e cumpriu. Qual foi a ordem? Que ele deveria se entregar à morte para me salvar, para salvar você, para salvar a sua família,
para salvar toda a humanidade. Então Jesus foi pregado na cruz, ele tinha o poder de se salvar, porque ele era muito poderoso. Jesus é muito poderoso, então ele podia se salvar, mas ele não se salvou porque ele queria cumprir o plano do Pai dele, que era salvar a humanidade através dele. Porém, ele se tornou esse líder porque arrastou a multidão. Muitos se modificaram o seu coração, a forma de pensar depois que Jesus veio ao mundo e cumpriu a sua missão. Então, Jesus, ele é um líder religioso e ele está presente na Bíblia. Ele é citado na Bíblia a partir do Novo Testamento, né? Quem quiser conhecer mais a vida de Jesus, é só ler os 4 evangelhos, tá? Procura aí, pesquisa na Bíblia os 4 evangelhos, começa a ler que você vai descobrir um montão de coisas sobre a vida de Jesus, que é o evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João, tá? Vamos para o próximo líder religioso. Aqui, ó, nós temos um líder religioso. Olha só esse senhor de óculos, tá vendo? Estão vendo o nome dele aí? É um pouquinho complicado, mas a tia vai ler para vocês. Esse aqui é o Mahatma Gandhi. Já ouviram falar do Mahatma Gandhi? Ah, eu escutei aí que aí de casa alguém disse: tia, eu já ouvi falar no Gandhi, né? Então veja só. Mahatma Gandhi, na infância dele, na adolescência, ele foi criado numa família muito religiosa. E aquilo ali favoreceu para que Mahatma Gandhi fosse se tornando já uma criança e um adolescente de coração bondoso, porque ele via o papai, a mamãe, a família que vivia muito unida e praticavam a fé deles. Certo? Então, ele é um líder religioso e ele procurou desenvolver o diálogo interreligioso. O que é isso, tia? Onde houvesse o diálogo entre pessoas de várias religiões. Porque é muito bom eu, como católica, e fácil conversar com quem é católico. É muito fácil e bom eu, que sou evangélica, conversar com alguém que é evangélico. Eu sou espírita, eu gosto muito de conversar com quem é espírita, porque pensa do mesmo jeito que eu, acredita nas mesmas coisas que eu. Porém, esse líder religioso, Mahatma Gandhi, ele procurou fazer com que todas as religiões se juntassem. Como assim, tia? Se juntar para ser uma só? Não é que todas as religiões, todas as denominações religiosas fossem ser uma só. Mas ele queria que as pessoas tivessem coragem de conversar umas com as outras, se relacionar umas com as outras, sem precisar estar o quê? Brigando, tentando dizer que a sua religião, que a sua denominação religiosa é a correta. E a partir do Mahatma Gandhi, muitas religiões começaram a se conversar e até ter encontros, né, interreligiosos com várias religiões, certo? Então, na África, ele se tornou uma pessoa pública, reconhecida internacionalmente, ou seja, todo mundo conhece o Mahatma Gandhi. Por quê? Porque ele lutava contra a discriminação da população da Índia. A Índia era muito discriminada e ele queria acabar com aquele preconceito, com aquela discriminação que acontecia com relação ao povo da Índia, né? Então, ele viveu lá na Índia por quase 20 anos. E durante este tempo que ele viveu lá, foi lutando por essa causa, né? E ele alcançou prêmios, muitos prêmios, por conta daquilo que ele fez, das coisas boas, das atitudes boas que ele fez, tá bom? Então vamos botar o Mahatma Gandhi aqui. Um outro líder religioso que nós podemos falar é esse aqui, ó. O nome dele é
Moisés, certo? Então, Moisés, ele é um líder religioso e ele está presente na Bíblia. Então, de acordo com a Bíblia e a tradição judaico-cristã islâmica, porque Moisés, o islamismo, eles acreditam, eles seguem, têm a crença em Moisés. Não que Moisés seja o Deus para ele, mas eles seguem os ensinamentos de Moisés, certo? Então, tanto para os cristãos, como na Bíblia, né, porque está na Bíblia, como para o judaico-cristã islâmica, Deus ele usou diversos milagres através de Moisés, certo? O que é que ele fez? Deus libertou o povo de Israel da escravidão através de quem? De Moisés. Moisés tinha sua família, sua casa, estava lá trabalhando ali no Egito, muito bem, né? Mas o que Deus disse? Pega a tua família e sai. E ele, foi, né? Na Bíblia fala a passagem do Mar Vermelho, onde diz que o Mar Vermelho se abriu e o povo atravessou o mar pé enxuto, né? Então, como que se pode fazer isso? O mar, ele é uma imensidão de água e muito profunda, mas Deus diminui ali aquelas águas para que as pessoas possam caminhar. E Moisés vai embora, foge, leva o povo para acabar com a escravidão que acontecia ali, né? Então, para nós cristãos fica esse ensinamento e também para o judaísmo, tá? O islamismo, eles veem muito isso, esses ensinamentos que Moisés teve, de acreditar, de sair ali do bem bonzinho da casa dele para realizar a vontade de Deus, tá certo? Então, eles fizeram essa travessia e Moisés acabou se tornando um líder religioso, né? Outra coisa também, Deus confiou a Moisés o quê? Os 10 mandamentos, para que Moisés pudesse nos ensinar. E Deus deixa escrito na tábua os 10 mandamentos e entrega para Moisés fazer o quê? Repassar para os povos. Então, vendo essa ligação, essa relação que Deus teve tão íntima em confiar tanta coisa bonita para Moisés, é que Moisés se tornou, e por ele fazer, é que Moisés se tornou um líder religioso. Outro líder religioso, vamos lá. Olha só, vocês estão vendo aqui essa senhora? O nome dela é Maria Escolástica da Conceição Nazaré, mas ela é conhecida como Mãe Menininha. A Mãe Menininha, ela viveu na Bahia, certo? É baiana e viveu por lá, né? E ela foi uma mãe de santo. Isso mesmo, certo? Mãe de santo. Na crença dela, dizem que ela era a filha de Oxum. E é a famosa Ialorixá da Bahia, a mais famosa, certo? A mãe de santo mais famosa da Bahia que tem. Tá? Tem muitas mães de santos na Bahia, mas ela é a mais famosa. E ela se tornou um líder também, né, para aqueles que creem na denominação a qual fazem parte. Tá? Ela nunca deixou, prestem atenção, mesmo sendo mãe de santo, ela nunca deixou de assistir à missa. E a luta dela, qual foi? De convencer os padres lá da Bahia a deixar ela e os outros membros da religião dela a assistir à missa do jeito que elas são vestidas. Aquelas parecem as baianas, aqueles monte de colares, né? É por isso que diz que a Bahia é a cidade da contradição, o estado da contradição. Por quê? Porque é um estado muito católico, porém tem as mães de santo e os pais de santo lá.
E quando eles vão para a igreja, eles não vão com uma roupa normal que eles ficam em casa, eles se vestem como se estivessem indo para o terreiro deles, certo? Então, além deles estarem nos terreiros, chamados terreiros, que a gente estudou nas nossas aulas, eles têm um espaço sagrado deles, né? Eles também vão à missa. E depois de tanta luta, de tanta coisa boa que ela fez, os padres acabaram, a Igreja Católica acabou permitindo que eles, todos os membros, quando fossem à missa, poderiam ir caracterizados como eles se vestem quando vão para o terreiro, tá? Então, a mãe de santo também, a mãe menininha, ela também é um líder religioso. Não está na Bíblia, mas é um líder religioso, tá? Um outro líder religioso que também não está na Bíblia é essa senhora aqui, ó, chamada Chiara Lubich, tá? Chiara Lubich, ela é fundadora de um movimento chamado Movimento dos Focolares, que surgiu durante a Segunda Guerra Mundial lá na Itália, né? Então ela queria muito servir a Deus, logo desde cedo. Então, quando tudo começou a desmoronar na Itália, a ser destruído lá na Itália, ela olhava para as dores das pessoas que sofriam e dizia assim, mas o que é que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Né? E teve um dia que a família dela foi se refugiar nas colinas, ou seja, nas montanhas. E lá do alto, a céu aberto, ela escutando os bombardeios, a destruição que estava acontecendo lá, né, da Segunda Guerra Mundial, ela pensava, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu devia descer e ajudar as pessoas que sofrem, né? E aí foi quando ela disse que queria se consagrar, disse aos pais que queria se consagrar, queria ajudar as pessoas a confiar na providência de Deus. E aí os pais dela depois fugiram de lá com medo da guerra, de serem bombardeados. Mas Chiara não, Chiara permaneceu e ficou ali ajudando aqueles que tinham sido atacados, bombardeados. E ela se destacou muito. O movimento que ela fundou, que é o Movimento dos Focolares, se tornou conhecido no mundo inteiro. E antes que só era ela, depois conseguiu, algumas amigas dela começaram a viver igual a ela. Depois dela, aí vieram homens. Depois de homens, hoje em dia é um movimento que faz parte de diversas religiões. Ele é um movimento católico, mas que tem protestantes de várias denominações que fazem parte, budistas, judeus, até ateus fazem parte deste movimento que Chiara. Padres, políticos, freiras. Então, Chiara foi uma pessoa que arrastou multidões com ela. E ela se destacou, ganhou vários prêmios, né, por conta da vida dela, tá certo? Outro líder religioso, esta daqui, ó, não está na Bíblia também, é Teresa de Calcutá. Ela era uma freira, certo? Ela era uma freira e ela se dedicou, depois dela servir, né, ela ficou, quis fazer os votos sagrados, se tornar freira e se colocar à disposição das pessoas. Ela criou o hospital, ela fez tanta coisa divina que o que ela se destacou mais foi quando ela começou a cuidar de leprosos. O que são leprosos, tia? São pessoas cheias de feridas, que são abandonadas, deixadas na rua. Então, Madre Teresa de Calcutá começou a cuidar, criou um hospital, levou as pessoas para esse hospital para cuidar desses leprosos. E ela, através destes atos, dessas bondades que ela fazia, ela até ganhou medalhas, o título, o Nobel da Paz, né? Então, a Madre Teresa de Calcutá, que hoje a Igreja Católica, porque ela é um líder da Igreja Católica, mas que pessoas do protestantismo e de outras denominações religiosas também a admiram e a respeitam, mesmo que a crença dela seja na Igreja Católica.
Então, ela se tornou reconhecida por diversas pessoas, ganhou a medalha presidencial da liberdade, que é um título pelo aquilo que você faz, e ganhou também o Nobel da Paz, como eu já disse a vocês. Não é uma líder religiosa, mas não está na Bíblia. Olha aqui esse senhor sério, o nome dele é Allan Kardec, certo? Allan Kardec, ele começou a estudar o espiritismo, então a crença dele, ele é um líder do espiritismo, muito reconhecido e que se destacou na sua crença. Tem muitos líderes espíritas, mas ele foi aquele que mais se destacou, certo? Ele começou a ter fenômenos, né, nas mesas gigantes e que ele foi crendo que ali tinha realmente a presença de espíritos e começou a estudar, se aprofundar para poder, né, trabalhar naquilo que ele estava acreditando, na sua crença, que era no espiritismo, tá certo? E aí ele estudou, buscou ensinamentos na ciência e começou a trabalhar com o espiritismo. Outro líder religioso que também não está na Bíblia é esse aqui, ó, Dalai Lama, certo? Ele é um budista, olha só, tá vendo? Então, Dalai Lama, ele lutou muito pela união das várias denominações religiosas. Ele não conseguia ver as religiões brigando entre si, os povos de várias denominações religiosas brigando entre si, querendo por tudo que é mais sagrado que a sua religião fosse a correta, aquela que salva, aquela que leva para o céu. Então, Dalai Lama, ele queria unir as pessoas para dizer que não é a denominação religiosa que eu faço parte que vai me salvar e que vai me levar para o céu. O que vai me levar para o céu é o quê? A minha crença, a minha obediência, são meus atos, é a forma de como eu acredito e coloco em prática o Evangelho, as palavras que estão na Bíblia de Deus. Se eu coloco, se eu pratico os mandamentos que Deus me deixou, então lógico que eu vou atingir o céu. Então Dalai Lama, ele lutou muito por isso, para que as religiões se conversassem, convivessem uns com os outros, sem precisar estar dizendo, mas a sua religião é assim, a sua faz não sei o que, isso é pecado, isso é abominado, não sei o que. Então, não. Quando as religiões se encontram, ele queria que se conversassem naquilo que une. Porque toda religião, a gente já está vendo nas nossas aulas, que tem algo parecido uma com a outra. Então, o que é que a gente deve se apegar? Não é aquilo que nos separa, é aquilo que nos une. E Dalai Lama, ele lutou muito por esse diálogo, assim como Chiara Lubich, né? Lutou muito também por esse diálogo das várias religiões, certo? Ele que lutou para levar a paz, os direitos humanos, o diálogo. Quando tinha algum conflito com alguma religião, ele ia lá, interrompia e tentava fazer as pazes daquelas várias religiões que estavam ali entrando em conflito, para haver um diálogo e entrarem em acordo, né? Então, por conta disso, ele também ganhou vários prêmios. O Prêmio Nobel da Paz, porque ele apaziguava, né? Ganhou o título de honoris causa, dado pela Universidade de Washington, certo? Então, tudo por conta das ações que Dalai Lama fazia, né? Tinha essas atitudes de lutar para unir as pessoas das várias religiões. O diálogo, a paz, ele se preocupava com isso. E aqui, o último líder, nós vamos ver isso aqui, ó.
Esse sim é um líder religioso e ele é falado na Bíblia. Quem é? Maomé. Maomé, ele era um militar e ele era um líder político e também religioso. Olha só que interessante, né? Isso para nos provar que um político ele pode sim ser uma pessoa religiosa de bom coração, que crê, que confia e que pratica os ensinamentos de Deus, certo? Ele, Maomé, ele foi o último profeta de Deus de Abraão, tá? Ele foi o último profeta, foi Maomé. Então, para os muçulmanos, ele foi o último profeta depois de Jesus. Olha só que interessante. Maomé, depois de Jesus, ele é o último profeta, ou seja, ele veio depois de Jesus, depois de Jesus ele é o maior, certo? Para os muçulmanos. Então, logo daí você já sabe que o muçulmano, eles têm o líder deles religioso é Maomé. E crê e obedece os ensinamentos de Maomé, tá certo? Então, Maomé ele foi muito perseguido. Por quê? Porque ele procurava viver os ensinamentos de Deus. Então, ele era perseguido e ameaçado de morte por conta disso. Então, ele saía da cidade onde ele morava, fugia para morar em outra cidade, com medo de ser morto e também porque ele queria continuar anunciando os ensinamentos de Deus, né? E através disso, dessas fugas que ele tinha, ele viu muitos outros morrendo por conta disso, né? Mas ele não morreu desta forma, tá? Então, para os muçulmanos, o profeta Maomé, ele não era Deus não, tá, gente? Os muçulmanos acreditam em Deus, mas acreditam em Abraão, em Maomé, como seu líder maior, que depois de Cristo ele é quem representa. Então, eles seguem os ensinamentos de Maomé. O ser humano mais perfeito que existe. Para os muçulmanos, o ser humano mais perfeito que existe é Maomé. E Maomé também está citado na Bíblia, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto e tenham gostado, né? Temos muitos outros líderes de outras religiões, mas como eu disse, se a gente for falar aqui, vai ser muito prolongado. Então, agora, o momento é de pegar a tarefinha na plataforma, ler o texto que tem lá, que vai servir de base junto com o vídeo, para vocês responderem as questões.